Olá pessoal, vamos dar início à nossa primeira videoaula de Matemática Discreta e Lógica. Sou o professor Thiago Bonini. Vamos falar hoje sobre a parte do conteúdo de Lógica. Vamos começar falando com os fundamentos da Lógica, uma breve introdução, o principal fundamento que é o significado de proposição, a classificação dessas proposições, os operadores e conectivos. Depois, vamos analisar as expressões lógicas. O conceito mais elementar no estudo da lógica é o conceito de proposição. Proposição vem de propor, de submeter alguma coisa à apreciação. Proposições são sentenças declarativas, cujo conteúdo pode ser considerado falso ou então verdadeiro. Uma proposição é uma afirmativa com algum significado definido, não ambíguo ou inválido, e que possui um valor lógico, também chamado de valor verdade. Este valor lógico pode ser verdadeiro ou então falso. Para saber se uma proposição realmente pode ser considerada como tal, nós devemos verificar três princípios básicos. O princípio da identidade, que diz que uma proposição é verdadeira, sempre será verdadeira. Se uma proposição é falsa, ela sempre será falsa. Uma proposição ela não pode mudar o seu valor verdade. Princípio da não contradição. Nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E o princípio do terceiro excluído. Uma proposição ou será verdadeira ou será falsa. Não há uma terceira possibilidade para o valor verdade de uma proposição. Aqui alguns exemplos de proposições. Por exemplo, a primeira sentença: elefantes são maiores que ratos. Vamos analisar se é uma proposição ou não. Primeiro, é uma frase afirmativa. Se é uma frase afirmativa, tem grande chance de ser uma proposição. Sempre que nós tivermos uma frase interrogativa ou exclamativa, elas não serão proposições, pois frases exclamativas e interrogativas não podem receber um valor lógico. Então, elefantes são maiores que ratos. Estou afirmando isso. É uma frase que tem um significado, tem uma definição e possui um valor lógico. Neste caso é verdade que elefantes são maiores que ratos. Então ela é uma proposição. Neste caso é uma proposição simples, pois não está conjugada a nenhuma outra proposição e tem o seu valor lógico como verdadeiro. Nosso segundo exemplo: quem está aí? Quem está aí é uma pergunta, um questionamento. Se é um questionamento, não é uma sentença afirmativa. Se não é uma sentença afirmativa, não pode ser uma proposição. Nosso terceiro exemplo: não comprei uma caneta. Estou afirmando que não comprei uma caneta. É uma frase afirmativa, é uma frase que tem um significado bem definido e é uma frase que tem um valor lógico. Neste caso, o valor lógico é verdadeiro, pois eu não comprei uma caneta. Então, é uma proposição simples e o seu valor lógico é verdadeiro. O céu é azul e a água é incolor. Novamente, temos uma frase afirmativa. Se é uma sentença afirmativa, logo ela é uma proposição, pois tem um significado e um sentido bem definido. Neste caso, nos deparamos com uma proposição composta, pois vejam, eu tenho uma primeira proposição que fala que o céu é azul e uma segunda proposição que fala que a água é incolor. Quando eu tenho a união de mais de uma proposição, eu tenho uma proposição composta. Nesse caso, o valor lógico é verdadeiro também. Próximo exemplo: 520 é maior que 110.
é uma afirmação com sentido definido, e novamente será uma proposição simples e um valor lógico verdadeiro. Próximo exemplo, por favor, não durmam. Neste exemplo, podemos ver que nós temos uma exclamação. Frases exclamativas e interrogativas não serão consideradas proposições, pois eu não posso atribuí-las valor verdade, um valor lógico. Próximo exemplo, x maior que 5. Eu não sei o valor de x. Se eu não sei o valor de x, eu crio uma ambiguidade. Então, apesar de x maior que 5 ser uma sentença afirmativa, ela é uma sentença afirmativa ambígua. Se eu tenho uma ambiguidade, eu não tenho um valor lógico definido. Se eu não tenho valor lógico, eu não tenho uma proposição. X igual x mais 1, a mesma situação que o exemplo anterior. O Brasil fica na Europa. É uma sentença afirmativa, porém, neste caso, o valor lógico será falso, pois o Brasil não fica na Europa. O Maranhão fica no norte. Novamente, uma sentença afirmativa é uma proposição, porém seu valor verdade é falso. O Maranhão não fica no norte. É uma sentença afirmativa, porém uma sentença de negação. Estou falando que o Maranhão não fica no norte. Logo, temos uma proposição, é uma proposição simples e o valor lógico é verdadeiro. Operadores ou conectivos lógicos. Nós vamos ver aqui os principais operadores lógicos, onde vamos destacar o operador de negação, conjunção, disjunção, disjunção exclusiva, implicação e bicondicional. O operador de negação. Se uma proposição é verdadeira, quando negada torna-se falsa e vice-versa. Então temos a proposição P, Tiago é professor. Essa proposição ela é verdadeira. Se fizermos a negação desta proposição, a negação de P, teremos a frase Tiago não é professor. Se eu sei que é verdade que Tiago é professor, dizer que Tiago não é professor é uma afirmação falsa. Então, como vamos representar isso em uma tabela verdade? Na tabela verdade, nós vamos, para a nossa proposição simples, discriminar todas as possíveis situações de valor verdade que podem ser atribuídos a ela. Nesse caso, P pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Caso P seja verdadeiro, a negação de P será falsa. Caso P seja falso, a negação de P será verdadeira. Conjunção. Uma conjunção só será verdadeira se ambas as proposições componentes forem também verdadeiras. Então vejam a proposição P, João é professor, e a proposição Q, Maria é estudante. A conjunção vai gerar uma proposição composta P conjunção Q, que nós vamos ler. João é professor e Maria é estudante. Então, vamos discriminar aqui todas as possíveis combinações entre as proposições P e Q. Então, P pode ser verdadeira, Q pode ser verdadeira, P pode ser verdadeira e Q falsa, P pode ser falsa e Q verdadeira, P pode ser falsa e Q pode ser falsa. Quando que P e Q será verdadeira ou será falsa? Então, vamos lembrar da definição da conjunção.
Uma conjunção só será verdadeira se ambas as proposições componentes forem também verdadeiras. Essa situação só acontece na primeira linha da nossa tabela verdade, quando P e Q são verdadeiras. Então, nós teremos como resultado o valor lógico verdadeiro. Todos os outros casos, teremos o valor lógico falso. Uma disjunção será falsa quando as duas partes que a compõem forem falsas. Então, o mesmo exemplo, João é professor e que Maria é estudante. Na disjunção, nós, ao invés de utilizarmos o conectivo e, vamos utilizar o conectivo ou. Então, eu vou dizer P ou que, isto é, João é professor ou Maria é estudante. Novamente, na tabela verdade, vamos repetir todas as possíveis combinações entre P e que. E no nosso resultado, vamos lembrar da definição da disjunção. Então, só será falsa quando as duas partes que a compõem forem falsas. Isto ocorre na última linha da nossa tabela verdade. Quando P é falso e Q é falso, P ou Q será falso. Todas as outras situações teremos o valor verdade verdadeiro. Disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva só será verdadeira se houver uma das sentenças verdadeira e a outra falsa. Digamos que P seja: vou comprar uma bola, e que vou comprar um skate. P disjunção exclusiva Q será: ou vou comprar uma bola, ou vou comprar um skate. Quando que P disjunção exclusiva Q terá valor verdade falso ou valor verdade verdadeiro? Então, vamos lembrar da definição. Na disjunção exclusiva, só será verdadeiro se uma delas for verdadeira e a outra for falsa. E isto ocorre nas duas linhas centrais da nossa tabela. Então, na linha 2, onde P é verdadeiro e Q é falso, na linha 3, onde P é falso e Q é verdadeiro. Então, nessas duas linhas, P disjunção exclusiva Q será verdadeiro. Nas outras linhas, teremos o valor falso. Implicação. Uma condicional ou uma implicação só será falsa quando houver a condição suficiente, mas o resultado necessário não se confirmar, ou seja, quando a primeira parte for verdadeira e a segunda for falsa. Nos demais casos, a condicional sempre será verdadeira. Então vejam esse exemplo. P diz: nasci em São Luís. Q afirma: sou maranhense. P implicação Q, nós vamos ler: se nasci em São Luís, então sou maranhense. Como vamos analisar isso na tabela verdade? Então, só teremos o valor falso quando a primeira parte for verdadeira e a segunda parte for falsa. Isto ocorre na segunda linha da nossa tabela verdade, onde temos P verdadeiro, Q falso. Então, verdadeiro implicando em falso, temos como resultado falso. Todas as outras situações, resultado será verdadeiro. Podemos pensar assim: se a pessoa nasceu em São Luís e ela diz que não é maranhense, logo essa afirmação dela é uma afirmação falsa. Bicondicional. Haverá duas situações em que a bicondicional será verdadeira: quando antecedente e consequente forem ambos verdadeiros ou quando forem ambos falsos. Então, aqui, neste exemplo, P afirma: a Alemanha venceu e o Brasil perdeu. P bicondicional Q fica da seguinte maneira: a Alemanha venceu, se e somente se o Brasil perdeu. Analisando a tabela verdade,
teremos o resultado como verdadeiro quando P e Q forem iguais. Isto ocorre na primeira e na última linha da nossa tabela. Na primeira linha, P é verdadeiro e Q é verdadeiro, logo o resultado é verdadeiro. Na última linha, P é falso e Q é falso, logo o resultado também é verdadeiro. Como vamos resolver uma expressão lógica através da tabela verdade? Então, vamos seguir a seguinte ordem. Primeiro, vamos resolver tudo que estiver entre os parênteses. Depois, faremos as negações. Depois, as conjunções ou disjunções na ordem que aparecerem. Faremos a condicional e, por último, as bicondicionais. O resultado dessa tabela verdade poderá ser uma tautologia, que é a situação onde não importa os valores verdades das proposições, o resultado sempre será verdadeiro. Uma contradição, onde, independente dos valores verdades das proposições, o resultado será sempre falso. Ou uma contingência, onde o valor verdade da resposta depende diretamente dos valores verdades das proposições. Vamos ver aqui um exemplo prático. Temos a seguinte expressão lógica: P e Q, ou R implica em P, e negação de Q ou R. Qual é o valor verdade dessa expressão lógica? Então, por onde nós vamos começar? Primeira coisa, nós vamos analisar todas as possíveis combinações entre as nossas proposições simples. Quais são as proposições simples que nós temos? São elas P, Q e R. Quais combinações podemos ter? Então, P, Q e R podem ser verdadeiras, P e Q podem ser verdadeiras e R falsa, P e R podem ser verdadeiras e Q falsa, P pode ser verdadeira, Q e R falsas, P pode ser falsa, Q e R verdadeiras, P pode ser falsa, Q verdadeira e R falsa, P e Q podem ser falsas e R verdadeira, ou eu posso ter P, Q e R sendo proposições falsas. Então, vamos começar seguindo essa distribuição. A seguir, o que nós vamos fazer? Então, vamos começar tentando resolver aquilo que está entre parênteses, certo? Então, nós vamos ter três situações aqui que estão entre parênteses. Primeira situação, vamos chamar ela de A, será P e Q. Segunda situação, vamos chamar de B, será R implica em P. E a terceira situação, vamos chamar aqui de D, só para ficar igual aqui, como já está na tabela. Negação de Q ou R, certo? Então, primeira coisa, vamos seguir para negação. Então, como ficaria a negação de Q? Quando Q é verdadeiro, só a negação fica falso, certo? Então, tenho aqui verdadeiro, vai ficar falso. Verdadeiro, vai ficar falso. Falso, vai ficar verdadeiro. Falso, vai ficar verdadeiro. E verdadeiro fica falso, verdadeiro fica falso. Falso fica verdadeiro, falso fica verdadeiro. Aqui eu tenho a negação de Q, que vai ser importante para a gente resolver um passo mais à frente no nosso problema. Então, agora, vamos resolver nosso primeiro parêntese aqui, P e Q. Lembrando, P e Q são verdadeiras em que situações? Bom, P e Q é verdadeira somente quando P
é verdadeiro e Q também é verdadeiro. Então, aonde isso vai acontecer? Na primeira linha, temos verdadeiro e verdadeiro. Logo, o resultado será verdadeiro. Na segunda linha, verdadeiro e verdadeiro. Logo, novamente, o resultado é verdadeiro. Todas as demais linhas, podemos observar que pelo menos uma das duas proposições vai ter o valor falso, certo? Então, lembrando, na conjunção, nós só temos o resultado como verdadeiro quando ambos são verdadeiros. Dessa maneira, P e Q será verdadeiro, verdadeiro na primeira e segunda linha e falso em todas as demais linhas. Nosso próximo parêntese, R implica em P. Aqui nós vamos analisar nesse sentido, R implicando nos valores de P. E vamos colocar o resultado nesta coluna da tabela. Então, lembrando, a implicação, ela só é falsa quando eu tenho o primeiro termo verdadeiro e o segundo falso. Então, vamos analisar. Na primeira linha da tabela, temos verdadeiro implicando em verdadeiro, que o resultado é verdadeiro. Na segunda linha, falso implica em verdadeiro. Falso implica em verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Verdadeiro implicando em verdadeiro, temos verdadeiro também. Falso implicando em verdadeiro, já vimos que é verdadeiro. Verdadeiro implicando em falso. Então, aqui temos a única situação onde o resultado da implicação é falsa, onde nós temos o primeiro termo verdadeiro, segundo termo falso. Vamos colocar o falso aqui na nossa tabela verdade. Falso implica em falso, o resultado é verdadeiro. Verdadeiro implica em falso, já sabemos que é falso. Falso implica em falso, sabemos que é verdadeiro. E assim fica essa coluna da nossa tabela. Então, até o momento já resolvemos P e Q e resolvemos o R implicando em P. Vocês podem perceber que eu chamei aqui essas proposições compostas de A e de B. Por que eu chamei elas de A e de B? Para ficar mais fácil de representar na próxima coluna da minha tabela, aonde eu vou resolver tudo que está dentro desse colchete aqui. Então, eu vou resolver essa primeira parte, que eu chamei de A, ou essa segunda parte, que eu chamei de B, certo? Então, próxima etapa eu vou resolver A ou B. Como vai ficar? Quando que A ou B será verdadeiro e quando que A ou B será falso? Então, lembrem que A ou B somente será falso quando ambas as proposições forem falsas. Então, essa é a definição da nossa disjunção. Então, na primeira linha, temos verdadeiro com verdadeiro, resultará em verdadeiro. Mesma maneira na segunda linha. Na terceira linha, temos falso ou verdadeiro. Falso ou verdadeiro resulta em verdadeiro. Da mesma maneira, na quarta linha. Na quinta linha, ocorre falso ou falso, que é o que precisamos lembrar da disjunção, certo? Que resulta em falso. Novamente, temos falso ou verdadeiro, resulta em verdadeiro. Falso ou falso, resulta em falso. Falso ou verdadeiro, resulta em verdadeiro. E assim avançamos mais uma linha, já resolvemos todo esse lado da nossa expressão lógica. Agora vamos resolver o que está aqui dentro deste outro parênteses. Então, dentro desse outro parênteses, esse outro colchete, eu chamei de D. Usei a letrinha D aqui para identificar na minha tabela. Então, aqui eu tenho negação de Q ou
R. Então, negação de Q será essa coluna, R será essa coluna. E aqui eu colocarei o resultado. Então, tenho falso ou verdadeiro, será verdadeiro. Falso ou falso, será falso. É a única situação onde a disjunção é falsa, certo? Onde eu tenho as duas proposições simples falsas. Verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro. Falso ou verdadeiro, verdadeiro ou falso, ambos são verdadeiros. Falso ou falso, tenho aqui o resultado como falso. E nas minhas duas últimas linhas, o resultado também será verdadeiro. Agora, nós vamos analisar esse último conectivo que nós temos aqui. Então, nós vamos pegar todo o lado esquerdo da nossa expressão, fazer uma conjunção com o lado direito da nossa expressão, certo? Então, vamos analisar a coluna onde eu tenho identificado aqui com a letra C e a coluna que eu identifiquei com a letra D. E vou aplicar o operador de conjunção. Lembrando que a conjunção somente é verdadeira quando ambos os valores que eu estou analisando são verdadeiros. Então, na primeira linha, verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro e falso será falso, verdadeiro com verdadeiro será verdadeiro em ambas as linhas, terceira e quarta. Falso com verdadeiro é falso, verdadeiro com falso será falso, falso com verdadeiro é falso, e por fim, verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Então, aqui eu tenho a resposta dessa minha expressão lógica, certo? Essa minha resposta é toda verdadeira ou toda falsa? Não, ela tem verdadeiros e falsos misturados. O que isso quer dizer? Quando eu tenho verdadeiros e falsos misturados, significa que o resultado dessa expressão depende diretamente dos valores de entrada que eu tenho nas minhas proposições simples. Nesse caso, depende diretamente dos valores de P, Q e R. Quando eu tenho essa situação, eu chamo isso de contingência, certo? Então, não é uma tautologia, não é uma contradição, é uma contingência. Então, pessoal, essa é a nossa aula de lógica. Espero que tenha ficado claro os conceitos de proposição, os nossos operadores e como se resolve uma expressão lógica através da tabela verdade. Obrigado.